E aí, criaturas e criaturas, você está no Espirocados Futebol Clube! E sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje é só nata. Hoje vamos falar sobre as 10 maiores seleções que já pisaram em uma Copa do Mundo, porque nós adoramos falar sobre Copas do Mundo, porque nós adoramos um Top 10. Toda hora fazemos um Top 10. A todo momento temos um Top 10. Top 10 jogadores mais feios. Montari, Rooney, Valderrama, Ozil, Di Maria, Rui Cabeção, Carlitos Teves, Ronaldinho Gaúcho, Amaral e, claro, Ribéry, o primeiro colocado. Então solta a vinheta! É isso aí, criaturas. Antes de qualquer coisa, Se inscreva, criaturas. Nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Dê aquela força porque a gente quer alcançar 1 milhão de inscritos. Tenho certeza que tu deu uma olhadinha pra ver quantos inscritos tem, né? Eu sei que tu fez isso. Eu sei. Fez sim. Tu foi dar uma olhadinha pra ver quantos inscritos nós temos. Mas não interessa, nós queremos chegar assim mesmo, precisamos de você para isso. Então, crianças, hoje vamos falar sobre as 10 maiores seleções que pisaram em uma Copa do Mundo. Nem todas elas foram campeões, porque, aliás, Copas do Mundo, futebol já é uma coisa imprevisível. Copa do Mundo, então, jogos eliminatórios, né? Uma partida, um escorregão. Uma ajeitada de meião. Uma ajeitadinha de meião já era. Então, meus amigos, nem todas as maiores seleções que nós consideramos as maiores seleções, maiores equipes, né, ganharam as Copas do Mundo. Por mais que esse time nos traga péssimas recordações, temos que reconhecer que esse time era excelente. Tem que estar na lista dos 10 melhores. E... Chora, Davi Luiz. Chora, Davi Luiz. Eles foram melhores. Que merda, hein? Sabia não? Não tem como a gente esquecer de um time com Khedira, Boateng, Schweinsteiger, Thomas Müller, Ozil, Klose, Lahm, principalmente o goleiraço Neuer. Cara, o time da Alemanha de 2014 era excepcional. Não tinha jogadores que eu considero assim craques, super craques, mas eram todos eles excelentes jogadores. Em todas as posições você tinha um ótimo jogador que cumpria muito bem a sua função, um time muito bem treinado, um time pelo Melequinha. Comedor oficial de meleca, cara, aquele cara dá nojo, velho. E então esse time era realmente sensacional e conquistou a Copa do Mundo. Foi o melhor da Copa do Mundo, desde o começo ao fim da Copa do Mundo do Brasil em 2014. Começou dando uma goleada em Portugal, 4-0. Aí já nas oitavas de final passou pela Argélia por 2-1, derrotou a forte França nas quartas de final, 1-0. Nas semifinais, e no final pegou a Argentina de Messi, que não tava lá essa coisa toda, não era essa coisa toda. E o Messi estava jogando bem também, mas não tava também, aquela coisa, foi considerado craque e tudo, mas né, não foi aquela coisa toda. E a Alemanha, merecidamente, só podia dar a Alemanha naquela Copa do Mundo. Acho que não tinha outra seleção para ganhar aquela Copa. O chucrute de novo. Nós ficamos até com uma certa dúvida se qual ia ser a ordem entre 2014 e 90. Por quê? De 2014 parece que a gente tinha mais bem distribuído, porque todas as peças eram extraordinárias. Todas. Você entrava, e inclusive no banco de reserva, todos estavam num nível muito similar, então era um time muito coeso. Já 90... o sistema defensivo da seleção de 90 não era tão bom, tão coeso assim quanto com peças mesmo realmente tão boas quanto a da seleção de 2014. Porém, a seleção de 90 tinha alguns jogadores que eram mais brilhantes, que tinham um destaque um pouquinho maior, né? Você tinha um jogador como o Hasler, que tinha como reserva o Müller, que eram dois jogadores excepcionais. Tinha Matheus, ou Mateus, não sei, ninguém sabe como é que se pronuncia esse cara, mas tanto o Matheus quanto o Matheus eram ótimos jogadores. Era um jogador excepcional, fora de série, acima, tecnicamente falando, melhor do que qualquer um da geração de 2014. Fora isso, ainda tinha o Klinsmann, que muita gente fala mal do Klinsmann, eu não entendo porquê. Deve ter gostado do papel dele nos Intocados. Ele até parece um pouquinho, ele lembra um pouquinho o Costa, né? Muita gente tem a mania de falar que ele era caneleiro, coisa assim, eu não entendo, eu não concordo, cara. Acho que o Klinsmann foi um grande jogador, um ótimo atacante, excelente atacante, e ele tinha como companhia o Voller, né? Então era uma dupla excepcional.
E o goleirão da Alemanha, o Wilde. Isso aí, goleiraço a Alemanha sempre teve, né? Sempre a Alemanha tem um goleiraço. Isso aí pode estar uma droga, mas o goleiro com certeza é muito bom. Então o time realmente era muito forte, treinado por Franz Beckenbauer. E a exemplo do que aconteceu na Copa de 2014, ele também foi muito superior, também mereceu do início ao fim ser campeão da Copa do Mundo. E de novo foi campeão em cima da Argentina, de novo por 1-0. Graças a um pênalti muito discutível, e venceu por 1-0 com um gol de Bremen e foi campeão. Não tinha como esse time ficar de fora. Não tinha como esse time ficar de fora. E é uma das seleções que mostrou o futebol mais bonito, mais vistoso de todas as Copas do Mundo, né? Era um futebol lindo demais. E tem um vídeo aqui, vou colocar um vídeo aí na descrição, você que gosta muito da seleção de 82, ou quer saber mais sobre a seleção de 82, tem aí um vídeo na descrição que eu vou colocar para vocês clicarem, que fala sobre tanto as qualidades quanto os defeitos também daquela seleção de 82, que nem tudo foi um sonho, né? E ela tinha realmente problemas defensivos muito graves e tudo, e a gente fala muito sobre isso. Mas foi um time que realmente cheio de craques, um time do meio para frente, com jogadores excepcionais, como Falcão, Sócrates, Zico, um Éder que estava jogando demais, além de Júnior, Leandro nas laterais, e era um time realmente muito ofensivamente muito poderoso, defensivamente muito frágil, e acabou sucumbindo diante da Itália, né, nas quartas de final, suposta quarta de final, né, porque era uma segunda fase no grupo. Jogou um futebol muito bonito, muito bom de se ver, mas realmente tinha problemas defensivos, mas de qualquer maneira marcou história e é uma seleção qualquer um do futebol mundial, quando pensa em Copa do Mundo, essa seleção está sempre entre as lembradas e merece estar nessa posição. Aquela seleção que ficava tocando a bola para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, horas e horas e horas e horas, e pouco chutava e vencia por 1-0. Essa era a Espanha Fúria de 2010. Mas por que ela está ali com esse futebol que eu considero pelo menos um saco? Porque você tá de cabeça da Espanha. Porque eu estou de camisa da Espanha. Não é isso. Porque foi um futebol que marcou uma época. Não era só a Espanha, era o Barcelona também jogava dessa forma. E essa coisa do tic-tac, né, que foi esse tic-tac, e ficou conhecido e que fez com que a Espanha tivesse um período muito glorioso ali. Foi um período que ganhou a Eurocopa, ficou no líder do ranking da FIFA durante um grande período e se dando muito bem, com uma invencibilidade ali longa, e chegou a ganhar a Copa do Mundo. Copa da Jabulani, Shakira, Waka Waka. Exatamente, da Shakira, da Waka Waka, essa coisa toda. Foi uma Copa bem divertida, eu achei. A seleção espanhola com esse futebol, que foi um futebol marcante, diferenciado, que marcou uma época, foi um período em que a Espanha realmente, não só a Copa do Mundo, né, um período que a Espanha foi realmente superior, soberana, então ela mereceu marcar com esse título inédito da Copa do Mundo 2010, essa passagem interessante do tic-tac, que gerou muitos fãs e adeptos, né? Hoje em dia, quantidade de goleiros que saem com o pé mesmo quando não tem que sair e fazem besteira. Didinismo. O didinismo, é verdade, que obriga todo mundo a ficar ali dentro do gol quase, mas tem que sair na base do toquinho. Isso tudo vem muito dessa época, do sucesso da Fúria em 2010. Então esse time tinha como os maiores craques Xavi e Iniesta, né, que fazia esse meio campo fluir maravilhosamente. Um dos maiores esquadrões do começo do século não poderia ficar de fora. A Itália, que via um período negro demais na sua política, que tinha como Benito Mussolini, né, o fascista que dominava o país naquela época, e as vitórias da seleção italiana eram vitórias políticas, eram consideradas vitórias políticas, né? Eles ganhavam as competições, ganharam a Copa do Mundo, ganharam 2 Copas do Mundo, né? Estamos referindo à seleção de 34, que era o ápice, mas 38, basicamente, a mesma base ganhou a Copa do Mundo. E eles ganhavam e faziam saudação fascista, né? Então era um período muito negro assim, da Itália. A Itália de Giuseppe Meazza, que inclusive
nome de estádio na Itália, de tamanha importância dele, mas essa seleção ela dominou a Europa, né, praticamente por uma década e tinha realmente um time extremamente forte. E a Itália era muito forte nessa época, tanto que muitos acreditam que se a Itália tivesse vindo aqui na América do Sul para a Copa de 1930, ela poderia ter sido campeã também, e não o Uruguai, uns dizem isso, de tamanha força que a Itália tinha nos anos 30. E esse time aí era o grande time, o grande esquadrão que disputou a Copa do Mundo de 34 e 38 e foi campeã de ambas as Copas, já conseguindo logo um bicampeonato. O técnico era Vittorio Pozzo, que já foi logo técnico, logo na terceira Copa do Mundo, ele já era um técnico que já tinha conquistado 2 Copas do Mundo, né? Então, esse esquadrão é eterno, realmente, para o futebol mundial. Olha o chucrute de novo! Olha o chucrute de novo! E esse time realmente era muito forte. Foi, bom, em primeiro lugar, algum time tem que coroar a genialidade de Franz Beckenbauer, né? E esse era o time que coroou essa genialidade, que já vinha de Copas anteriores jogando demais, e foi realmente o time mais bem preparado da Alemanha, desde lá de 66, 70, a Alemanha estava montando, estava preparando um time realmente forte para ganhar uma Copa do Mundo. E conseguiu a maturidade desse time em 74, cheio de cara bom, cara. Além de Beckenbauer, tinha Overhatt, tinha Bert Vogts, tinha Breitner, tinha Gerard Miller, o maior centroavante o maior goleador da história das Copas do Mundo. Hoje é o Klose, né, que é outro alemão, né, o alemão polonês, né? Close my eyes. Close my eyes. Mas na época chegou a ser o Gerard Miller, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. E você falou sobre, né, a gente estava falando sobre os grandes goleiros alemães, né, e o que você acha desse Sepp Maier? Ave Maria. Cara, a Alemanha, eu acho que em termos de goleiros, acho que é imbatível, né, cara? Eu acho que a Alemanha... E Itália também, Dino Zoff, Walter Zenga, Buffon. A Itália... talvez Itália e Alemanha. Acho que nisso aí os dois brigam realmente, mas ainda acho que a Alemanha ainda é melhor. Ainda tem Schumacher, ainda tem Oliver Kahn, ainda tem tantos que a gente vai lembrar ainda. Não sei. Enfim, a Alemanha de 74 foi a que derrotou o carrossel holandês, um dos maiores times também. Foi um duelo incrível, né, na final da Copa do Mundo de 74. A Alemanha já tinha sido campeã europeia, ganhou a Eurocopa em 72 e foi campeã batendo a incrível Holanda de 74 na final e assim conquistando a Copa do Mundo. É realmente uma seleção histórica, que a base dela era do Bayern de Munique, da mesma forma com que a Espanha de 2010, a base toda, o entrosamento vinha muito por causa do Barcelona. A Alemanha de 74, todo aquele entrosamento também tinha muito a ver com o Bayern de Munique. Então foi um time incrível, histórico. A seleção de 58 do Brasil foi a prova do talento puro que o futebol brasileiro tinha. Já tinha dado provas, né, na Copa de 50, um futebol muito, muito bonito, com muito talento. Em 1938, o Brasil já tinha mostrado um grande futebol, mas foi em 58 que o Brasil assombrou a Copa do Mundo com jogadores impressionantes, como Garrincha, Pelé, Didi, Nilton Santos, Djalma Santos, Zito e tantos outros jogadores maravilhosos, né? Centroavante Vavá, Zagallo. Então, um time que jogava de uma forma muito ofensiva, né? Num 4-2-4, com 2 pontas abertos e metendo pau. E embora o Zagallo era meio falso ponta, né, recuava um pouco, fazia às vezes o time virar um 4-3-3, mas era um time de extremo talento, um futebol maravilhoso, ofensivaço e que realmente parecia invencível, parecia indestrutível, era uma coisa, um show, um talento maravilhoso de Pelé, de Garrincha, de Didi, eram toques refinadíssimos, era um show. O Brasil de 58 foi um show e a geração enfraquecida, envelhecida, sem o seu melhor jogador na Copa seguinte, ainda conseguiu ganhar outra Copa do Mundo, para você ver a força que esse time tinha, né? Então, acho que ninguém tem nenhuma dúvida por que a seleção de 58 do Brasil está aí nessa posição.
A Hungria de 54 marcou história, principalmente na Europa, nos anos 50, e por ser uma máquina de fazer gols, isso muito por causa do seu centroavante Kocsis, que era um centroavante que era ótimo cabeceador. E naquela época não era tão comum essa jogada de ir à linha de fundo, um ponta ir à linha de fundo, cruzar para um centroavante alto, bom cabeceador, sempre buscar uma bola aérea e tal. Não era uma coisa tão comum, e esse time buscava muito essa bola aérea, com o Kocsis metendo gol pra caramba. E era o time de Puskás, o craque Puskás. Você deve lembrar do prêmio Puskás, o prêmio de gol mais bonito que tem no final do ano pela FIFA. Puskás era uma fera, um gênio, um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos, pela representatividade que ele tinha na época, né? Chegou a jogar muita bola no Real Madrid, era um super craque, um astro, e fazia parte, era o grande maestro desse timaço da Hungria, que tinha o apelido de Screte húngaro. Para você ter uma ideia, era a máquina que era de fazer gols. Presta atenção só na campanha deles na Copa do Mundo. Eles ganharam, inclusive, a Olimpíada também, de braçada. Aí na Copa do Mundo, presta atenção na campanha deles. 9-0 na Coreia do Sul, na estreia. 8-3 na Alemanha Ocidental, a Alemanha que foi campeã dessa Copa do Mundo. Derrotou o Brasil por 4-2 num jogo que ficou famoso como Batalha de Berna, na Suíça, né? A Copa do Mundo era na Suíça, foi de 4-2 num jogo que teve pancadaria, principalmente o Brasil meteu pau na Hungria, não conseguia segurar a Hungria e desceu o sarrafo e acabou derrotada, derrotou o Uruguai depois na semifinal e acabou derrotada pela Alemanha, a mesma Alemanha que ela tinha enfiado 8-3. O time era um pouco modificado, mas mesmo assim, foi ali que começou uma alegação de que os alemães talvez estivessem dopados. Não tinha essa na época? Começou esse papinho de que... Mas nunca foi comprovado, então nunca se sabe nada. A Alemanha de Fritz Walter acabou sendo campeã. A Alemanha é uma estraga prazer do cacete. E pede finais felizes. Então, a Hungria é eternizada como um time inesquecível, importantíssimo. A laranja mecânica. A laranja mecânica ou carrossel holandês, né? Era o apelido também de carrossel porque eles giravam, mudavam de posição o tempo todo, né? E laranja mecânica causou o filme do Kubrick. Eu nunca entendi esse filme. Eu também nunca entendi, mas eu sempre disse pra todo mundo que eu entendo. Então a coisa mais surpreendente do futebol mundial foi esse time, sem dúvida nenhuma. Principalmente taticamente, além de ser um timaço, que ter Johan Cruyff, que era um cracaço, ter outros grandes jogadores como Neskens, Heisenbrink e tantos outros jogadores muito bons, tecnicamente muito bons e também muito inteligentes, com inteligência tática, né, para poder fazer tudo aquilo. O que é mais surpreendente, mais bacana na seleção de 74 da Holanda é justamente a forma que eles jogavam. Mas se era tão legal, por que ninguém faz isso antes? Bom, primeiro pela dificuldade, né, porque a dificuldade para fazer aquilo, inclusive a Holanda conseguia também, porque tinha um time por trás que já trabalhava mais ou menos esse futebol, não igual, mas mais ou menos esse futebol que era o Ajax da Holanda. Geralmente, né, grandes seleções, boa parte delas tem como base um time, né, um time que pelo entrosamento, né, facilita muito, já que a seleção se encontra pouco, né, e já tem um time que já existe um entrosamento num time, tudo isso se torna mais fácil. Então, mas é difícil fazer o que eles faziam, esse giro que eles faziam, porque não é igual hoje em dia. Hoje em dia trocar de posição é uma coisa normal que veio desde aquela época, né? Mudança de posição no ataque, no meio. Eles mudavam o time inteiro. Tirando o goleiro, eles mudavam o time inteiro. Então, você via, tem horas na Copa de 74, você vê o Johan Cruyff na zaga, entendeu? Você vê o atacante na zaga, você vê zagueiros no ataque. É o giro total mesmo. E eles mudam o tempo inteiro. No que eles estão tocando a bola, eles estão modificando a posição. Por que isso era tão importante na época? Hoje em dia, isso que eu estava querendo dizer, além de ser difícil, tem algumas coisas que ficaram meio datadas. Por exemplo, isso funcionava muito bem porque antigamente existia a marcação sobre homem a homem, né? Era muito normal um jogador já entrar em campo já sabendo qual o nome do jogador que ele ia marcar. Né? Ele ficava grudado no jogador. Então, se o cara ficava mudando de posição, você abria espaço. Imagina, um cara estava lá para marcar o Johan Cruyff vai para a zaga, o que acontece? O marcador sai do seu campo de defesa e vai para o ataque. Então, você já perdeu ali um homem de marcação lá atrás. Hoje em dia, se marca por zona. Então, isso já não funcionaria tão bem assim. E, por exemplo, aquela marcação que eles faziam que era incrível, que eles corriam que nem pelada, todo mundo em cima de um jogador só, e o jogador ficava desesperado, perdia a bola. Quando eles perdiam a bola, eles corriam, todo mundo ia pra cima do cara, e era uma coisa de louco.
era fantástico porque era novidade, né? Mas na medida com que você vai treinando aquilo, vendo o adversário, ali era uma competição curta, tudo bem, não dá muito tempo para você treinar uma forma um antídoto, né? Mas se fosse uma coisa constante, obviamente você vai perceber que, pô, você tem 5 jogadores em cima de um, obviamente tem vários desmarcados, então tem como você recuar, tocar rápido e né, se dar bem nesse lance. Mas algumas coisas ficaram para sempre, como a linha do impedimento, por exemplo. A linha do impedimento foi, né, não nasceu exatamente ali, mas foi ali que ela se popularizou. A Holanda, que perdeu a final, que fez uma campanha maravilhosa na Copa do Mundo, impressionou todo mundo, fez a final contra essa outra seleção maravilhosa do Franz Beckenbauer, a seleção da Alemanha, conseguiu superá-los, conseguiu vencer por 2-1. O mundo ficou meio triste, porque todo mundo queria ver a Holanda sendo campeã. Se não levanta o cartaz, eu sabia porque eu não tenho braço. Mas todo mundo sabia, né? E essa não é novidade para ninguém. Qualquer lista que você fizer das maiores seleções do mundo, sempre a primeira vai ser essa. Essa seleção começou a ser montada no tempo de João Saldanha, e acabou que ele teve um problema com o ditador, o Médici, e ele acabou sendo chutado da seleção. Ninguém tem confirmação de que foi o Médici que mandou, mas parece que foi. E aí o Zagallo sumiu e fez algumas mudanças importantes no time, que já era muito forte, mas algumas coisas não rolavam. Por exemplo, tinha muitos jogadores para a mesma posição, tinha muitos camisa 10 para aquele time. E ele conseguiu adaptar todos aqueles jogadores e, assim, a probabilidade de chance de um time como aquele dar certo é muito pequena, porque, embora sejam muitos craques, a maioria dos jogadores foram adaptados, foi muita adaptação para aquele time funcionar e deu tudo certo, né? Por exemplo, o Rivelino virou um meia esquerda, o cara era mais central, o Gerson virou um volantão lá atrás, o Gerson era um jogador atuava um pouco mais para frente. O Tostão virou um centroavante daquele pivô, ele não era assim, era um jogador que fazia a função do Pelé, né, vinha de trás. O Jairzinho virou um ponta direita. Então, assim, mudaram muito as posições, mexeram muito, mas acabaram fazendo, o resultado foi extraordinário. Um time que jogava um futebol lindo, um futebol maravilhoso, de um poder ofensivo incrível, com muita organização defensiva também, e com isso o que o mundo viu foi um verdadeiro show, ainda com Carlos Alberto Torres também jogando pela direita, lateral que subia na boa, subia e finalizava, e o Rivelino jogando demais, Gerson com lançamentos incríveis, Clodoaldo marcava e saía com categoria, driblando, saía bem, o Jairzinho, Tostão e Pelé, um trio de ataque extraordinário. Aquele time foi só poesia e o resultado foi a vitória acachapante na final contra a Itália por 4-1, diferentemente da seleção da Holanda e da seleção da Hungria. A seleção de 70 foi completa, conseguiu fazer um time incrível, perfeito, com o resultado, conquistou o resultado final de forma brilhante. Então a seleção de 70 é, sem sombra de dúvida, a maior seleção que já pisou numa Copa do Mundo. Galera, se você gostou, curte, se não gostou, dá dislike, sem problema nenhum, e se inscreve, galera, se inscreve pra gente estar cada vez mais fortalecido, estar cada vez mais perto de vocês, e até o próximo vídeo. Valeu, galera, fique aí com frases inesquecíveis que adoraríamos esquecer. Valeu, galera! Uhul! Valeu, galera! Valeu! Frases inesquecíveis que adoraríamos esquecer. Esse rádio não funciona, ele só fala em outra língua. Garrincha, após sintonizar um rádio na Suécia.